Olá a você que me ouve, seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos, o Atalaia. No estudo anterior, aprendemos que Deus é o doador e autor da liberdade religiosa. Nós vimos que Deus concedeu a todas as suas criaturas a liberdade de escolher servir a Ele ou não. Nós estudamos também os atributos do caráter de Deus. Vimos que Ele é um Pai amoroso e aprendemos como é que Deus age com aqueles que escolhem não servir a Ele. Nós vimos que Deus não persegue, não condena, não despreza, não força e nem coage a consciência daqueles que escolhem não servi-lo. E também aprendemos que o objetivo de Deus em respeitar a nossa liberdade de consciência, em agir com misericórdia, graça e longanimidade com aqueles que escolhem não servi-lo, é para convencê-los do pecado e ajudá-los a fazerem a escolha correta e escolherem servir a Deus de livre e espontânea vontade. Agora, irmãos, parem para pensar, comecem a analisar essas coisas que nós aprendemos no estudo anterior. Vejam só, será que é assim que Satanás age conosco? Será que ele respeita a nossa liberdade de consciência? É claro que não. Satanás odeia a nossa liberdade de consciência. O objetivo dele é nos manter escravos dele. Por isso é que ele força a nossa consciência, nos persegue, nos faz ameaças, nos difama, nos calunia, nos maltrata. Porque o caráter dele é totalmente oposto do caráter de Deus. Enquanto Deus é amor e oferece-nos a liberdade para escolher servir a Ele ou não, Satanás é um tirano, um despótico, um arbitrário. E eu peço, irmãos, que vocês comecem a analisar cada aspecto dos estudos que nós iremos abordar sobre esse assunto, para que você possa fazer ou possa começar a fazer o contraste entre o caráter de Deus e o caráter de Satanás. Porque isso será muito importante para entendermos por que os líderes religiosos se unirão ao poder civil, ao poder do Estado, para impor leis que coagem a consciência alheia e os obriga a obedecê-los. Agora, no estudo de hoje, nós aprenderemos, assim, de maneira mais clara e prática, como Deus lida com os incrédulos. Como é que ele lida com aqueles que escolhem não acreditar nele e nem se submeter à sua palavra. E o tema do nosso estudo de hoje é liberdade religiosa para os incrédulos. E nós iremos iniciar esse estudo meditando nesse tópico, a queda do homem. Então analisemos o que diz a palavra de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Lembrando que esses versos aqui está relatando justamente o que aconteceu com o homem e a mulher após a queda. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando Adão declara que estava nu, isso significa que ele havia transgredido a lei de Deus e que, portanto, estava em pecado. E por estar em pecado, ele teve medo de Deus, fugiu de sua presença e se escondeu. Vejamos o que diz o autor. Havia da parte do Senhor algum motivo para o homem ter medo de Deus? Será que Deus foi ao jardim para condenar ou punir o homem? Não. Seu medo era apenas o resultado do que ele havia feito. Ele havia feito uma escolha errada, havia começado pelo caminho errado, estava sob o domínio do mestre errado e sua própria vida, separada de Deus e comprometida com o erro,
na escuridão e na tristeza do mal em que se havia envolvido. Ele julgou Deus de forma equivocada e, por isso, teve medo dele. Antes da queda, Adão sabia exatamente como era o caráter de Deus. Deus era para ele como um pai amoroso. Porém, quando ele escolhe se submeter a Satanás, ele começou a enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Ele passou a enxergar a Deus exatamente como Satanás enxerga, como um Deus tirano, carrasco, arbitrário e punitivo. E isso levou ele a ter medo de Deus. Mas será que isso era verdade? Como foi que Deus reagiu quando Adão e Eva pecaram? Quando eles, de maneira voluntária, tornaram-se incrédulos? Vejamos o que diz mais a Escritura. E diz assim a palavra de Deus: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está fazendo uma declaração diretamente a Satanás. Deus falou assim, e porei inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. E entre a tua semente, ou seja, a semente de Satanás, e a sua semente, a semente da mulher. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, ou seja, ferirá a cabeça de Satanás. E tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Então, nesse verso, nós temos a primeira profecia bíblica, que se estende lá do Éden, logo após a queda do homem, até os últimos dias, até o fechamento da porta da graça. E temos também a primeira promessa de salvação da parte de Deus para o homem. Agora, por que foi que Deus prometeu que colocaria inimizade no homem? O texto diz assim, E porei inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. E como esse verso trata da primeira profecia bíblica, então mulher, na linguagem profética, refere-se à igreja. Então Deus prometeu que colocaria inimizade entre Satanás e a sua igreja. E por que foi que ele prometeu isso? Vejamos o que diz o apóstolo Tiago. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, ou seja, torna-se inimigo de Deus. Então percebam aqui que existe a inimizade de Deus contra Satanás e existe a inimizade de Satanás contra Deus. Então, quando o homem escolheu pecar, Satanás conseguiu colocar nele a inimizade dele contra Deus. Então, Deus se apresenta ao homem e promete implantar nele a inimizade dele contra Satanás. Deus apresentou ao homem também a semente da mulher, que viria em carne humana para ferir a cabeça da serpente que representa Satanás. E quem era essa semente? Quem simbolizava a semente da mulher? Vejamos o que diz o apóstolo Paulo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Ele não diz as sementes como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua semente, que é Cristo. Então, quando Deus proferiu a sua promessa em Gênesis 3,15, de que iria colocar inimizade e enviar a semente da mulher, ele estava apresentando ao homem o Evangelho eterno. Deus estava pregando para ele a palavra de salvação. Vejamos o que diz mais a Escritura. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, para que Deus pudesse fazer vestimenta de peles para cobrir a nudez do homem e da mulher, no mínimo, um cordeiro foi sacrificado, do qual Deus iria tirar a sua pele para confeccionar vestimentas para Adão e Eva. Agora vamos unir o pensamento desse verso com o que diz Apocalipse capítulo 13, verso 8. Diz assim:
e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro aqui? Cristo. E o texto diz: do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Cristo foi morto desde a fundação do mundo, porque lá no Éden, o homem aceitou o plano de salvação e sacrificou um cordeiro que era símbolo de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao homem lá no Éden foi apresentado o Evangelho eterno, que é Cristo, justiça nossa, o Redentor que perdoa os pecados, aquele que nos oferece gratuitamente a sua justiça pela fé. E ele é descrito nas Escrituras como o desejado de todas as nações. Então a primeira coisa que Deus fez para o homem e a mulher, quando eles se tornaram incrédulos, foi de lhes oferecer a palavra de salvação. Vejamos o que diz o autor. A primeira coisa que Deus trouxe ao homem, depois que ele fez sua escolha errada, foi a palavra de salvação. Essa palavra de salvação era a promessa daquele que viria para acabar com o mal que havia aprisionado o homem, libertá-lo novamente e levá-lo a Deus, onde sua escolha estaria do lado certo e ele habitaria verdadeiramente com Deus e em Deus. Então, qual foi a primeira coisa que Deus trouxe para Adão e Eva quando eles pecaram, quando eles voluntariamente se tornaram incrédulos? Deus foi em busca deles para convencê-los do pecado, apresentar a palavra de salvação e convidá-los ao arrependimento e conversão. Lembrem-se do que aprendemos em nosso primeiro estudo a respeito do caráter de Deus. Deus não foi em busca deles para coagir a sua consciência, para persegui-los, puni-los ou condená-los. Ele é sempre misericordioso, gracioso e longânimo para com aqueles que erram, sempre oferecendo o perdão dos pecados. Agora nós vamos meditar nesse próximo tópico, Cristo como Salvador. Analisemos o que Cristo é. O verso bíblico diz assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o que Jesus é? Ele é o nosso Salvador. Portanto, ele veio para nos salvar e não para nos destruir. Ele não é um destruidor, ele é o Salvador. E lembrando, o texto bíblico diz que ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Então, por mais que Deus respeite a nossa liberdade de consciência, ele não vai nos salvar em nossos pecados, mas dos nossos pecados. Então, o texto apresenta Cristo como sendo o nosso Salvador e não como o destruidor. Agora veja o que diz essa outra passagem bíblica. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, o que mais Jesus é? Ele é Deus conosco. Ele se tornou um de nós para que pudesse ser Deus conosco, para que pudesse revelar o caráter de Deus ao homem, apresentando-o como um Deus salvador e não como um Deus arbitrário e punitivo. Agora vejamos o que diz o próprio Cristo em relação à sua missão. Ele diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, de acordo com esse verso, o objetivo de Cristo ter vindo ao mundo não foi para condenar ou destruir o mundo, mas para salvá-lo. E como ele fazia isso? Apresentando a palavra de salvação. Vejamos o que diz esse relato bíblico. Aqui são palavras do próprio Cristo.
Ele estava na sinagoga e havia sido convidado para ler as Escrituras. Então ele abriu numa passagem de Isaías que falava a respeito da missão do Messias. E Cristo diz assim, falando dele mesmo: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, quando Jesus veio, ele apresentou a palavra da salvação. Agora, como foi que Jesus tratou os incrédulos? Como foi que ele lidou com aqueles que recusaram aceitar as suas palavras? Vejamos o que o próprio Jesus declarou. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então perceba, irmãos, que Jesus respeitava a liberdade de consciência daqueles que se recusavam a crer em suas palavras, que eram palavras de salvação. Jesus não os perseguia, não os difamava, não os desprezava, não os castigava e nem os obrigava a crer em suas palavras. Por quê? Porque Jesus conhecia e vivia os princípios da liberdade religiosa. Agora vejamos o que diz o Espírito de Profecia. Diz assim: Jesus não deixava de falar uma só palavra da verdade, mas sempre a apresentava com muito amor. Então vejam que, por mais que Jesus respeitasse a liberdade de consciência, ele não deixava de pregar uma só palavra da verdade, mas ele pregava com muito amor, sempre respeitando a liberdade de consciência de seu semelhante. Em seu convívio com o povo, não magoava a quem quer que fosse. Era sempre atencioso e cortês. Nunca se mostrava rude. Jamais pronunciava uma palavra severa sem necessidade. Será que é assim que nós temos agido com aqueles que pensam diferente de nós? Ela continua: evitava provocar dores desnecessárias a uma pessoa sensível. Não criticava as fraquezas humanas. Dizia a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a falta de fé e a injustiça. Contudo, suas repreensões fulminantes eram sempre proferidas com lágrimas e tristeza. Chorou sobre Jerusalém, a cidade que amava, e recusava receber aquele que era o caminho, a verdade e a vida. Haviam-no rejeitado o Salvador, mas ainda assim os olhava com ternura e compaixão. Sua vida foi de abnegação e repleta de cuidado pelos outros. Novamente eu pergunto, será que é assim que nós temos agido para com aqueles que são incrédulos? Para com aqueles que se recusam a aceitar a palavra de salvação? Temos olhado para eles com ternura e compaixão, como Jesus fazia? E ela finaliza: todos eram preciosos aos seus olhos. Se bem que mantivesse a dignidade divina, inclinava-se com a mais terna simpatia a cada membro da família de Deus. Via em todos os homens seres caídos, cuja salvação era o principal objetivo de sua missão. Então, qual era o principal objetivo da missão de Cristo? Qual era a primeira coisa que ele veio oferecer ao homem? A salvação, a palavra de salvação. Então, esse era o principal objetivo da missão de Cristo: oferecer ao homem caído a salvação, a palavra de salvação, e sempre respeitando a liberdade de consciência. Irmãos,
nós precisamos nos assentar aos pés do nosso Salvador Jesus e aprendermos dele a respeitar a liberdade de consciência daqueles que pensam contrário ao que nós pensamos. A respeitar a liberdade de consciência dos incrédulos, daqueles que se recusam a aceitar a palavra de salvação. Agora vamos meditar nesse próximo tópico, na igreja. O autor diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. João 12, 47. O autor diz: e embora isso seja exatamente como está citado aqui, ainda assim há pessoas que se declaram cristãs que não conseguem acreditar que isso está escrito, até que abram suas próprias Bíblias e leiam, e descubram que é exatamente isso que está escrito. E mesmo assim, dificilmente acreditam que isso esteja correto. Elas dizem: não foi assim que pensei que fosse. Pensei que fosse assim. Se alguém ouvir a minha palavra e crer, eu não o julgo. E se ele não crer, então pensei que seria julgado e punido por isso. Irmãos, é exatamente assim que muitos que professam ser cristãos pensam, ensinam e agem. Eles não respeitam a liberdade de consciência dos incrédulos. Eles buscam forçar a consciência deles. Eu acredito que você deve conhecer, porque eu conheço tanto pessoas evangélicas como os próprios adventistas, que quando vão pregar a palavra de Deus para os incrédulos, eles pregam forçando a consciência, querendo coagi-los a aceitarem aquilo que eles estão apresentando. Mesmo que eu esteja apresentando a verdade, Deus não obriga ninguém a aceitá-la. Então, se Deus, que é o doador e autor da liberdade religiosa, respeita a escolha de suas criaturas, então por que eu, que sou uma criatura, vou querer forçar a consciência do meu semelhante para aceitar aquilo que eu penso ou para aceitar a palavra de Deus? O autor continua: quando a igreja apresenta o Evangelho, a palavra de Deus que foi confiada à igreja de Deus para ser pregada, e as pessoas escolhem não obedecê-la, mas rejeitá-la, elas são imediatamente julgadas por boa parte dos professos cristãos e igrejas, como indignas de receberem mais atenção ou consideração. Isso é exatamente assim que acontece. Existem muitos casos assim. Ele continua: julgadas como incorrigíveis, e então são forçadas a obedecer, ou caso contrário, serão punidas por não obedecer aos ditames da igreja incorporados à lei do Estado. E é exatamente aí que se dá a mudança da liberdade religiosa para o despotismo religioso. Irmãos, sabe o que significa a palavra despotismo? Despotismo significa quando nós agimos através do uso da tirania e da opressão. Então, ele diz assim, né? E é exatamente aí que se dá a mudança da liberdade religiosa para o despotismo religioso e do cristianismo para o anticristianismo. Por quê? Porque coagir a consciência dos incrédulos é anticristão. Porque não foi assim que Cristo agiu e não é assim que Deus age. Isso não é liberdade religiosa. Isso é despotismo religioso. E Satanás, ele é o autor do despotismo. Foi ele quem originou o despotismo religioso. Isso é anticristão. Isso é manifestar o espírito do anticristo. O autor continua: então, quando Cristo envia
a mim ou a você como embaixador para apresentar sua palavra às pessoas, e nós a apresentamos a elas, e elas decidem não acreditar, essa é a liberdade delas. Lembrem-se, Deus nos concedeu liberdade de escolher servir a Ele ou não. Então essa é a liberdade delas. Assim como eu tenho a liberdade de aceitar, elas têm a liberdade de recusar. Ele continua. E o fato de elas decidirem exercer sua liberdade dessa forma não é da nossa conta. Por quê? Ele continua. Elas não dependem ou derivam sua existência de nós. Não são responsáveis perante nós, mas somente perante Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador e nós somos as suas criaturas. Então nós devemos prestar contas a Ele. Nós somos responsáveis perante Ele e não perante os outros. E ele continua, não devemos julgá-las, não devemos condená-las, nem desprezá-las de forma alguma, mas apenas amá-las livremente, como sempre deve ser, e procurar por todos os meios cristãos possíveis, levá-las a ver que aquilo que pregamos é a palavra de Cristo e de Deus, e conquistá-las para que creiam nele. Irmãos, como é que nós temos tratado as pessoas que se recusam a crer na palavra de Deus? Será que estamos respeitando a liberdade de escolha delas? Estamos amando-as como Deus nos ama quando elas escolhem recusar a crer na palavra de Deus? Irmãos, se nós estamos coagindo a consciência dos incrédulos, estamos manifestando em nossa vida os atributos do caráter de Satanás. Porque é assim que ele é. Ele não respeita a liberdade de consciência. Ele busca a submissão dos outros através de ameaças, usando-se da força e da violência. Lembre-se, Satanás é o originador do despotismo religioso. O autor continua. Deus colocou sua palavra nesse mundo para ser acreditada. Ele anseia e espera com toda a paciência que as pessoas acreditem nela. E quando ele dá essa palavra a você e a mim para apresentarmos às pessoas para que creiam nela, e no primeiro contato elas decidem não acreditar, e então as tratamos de modo a ofendê-las, ou seja, desrespeitando a liberdade delas, estamos com essa atitude impedindo exatamente o que fomos enviados a fazer. E o que fomos enviados a fazer? A apresentar a palavra de salvação àquelas pessoas. E quando nós buscamos coagir a consciência delas porque elas se recusam a crer nessa mensagem, nós estamos impedindo exatamente o que fomos enviados a fazer, que foi o de salvar aquelas almas, trazê-las para Cristo. Ele continua. Fomos enviados para ajudar as pessoas a acreditarem na palavra de Deus. Quando um homem escolhe não acreditar nela e eu tomo uma atitude em relação a ele que o ofende, estou fazendo com que ele não se sinta inclinado a acreditar nela. E é justamente isso que acontece. Force a consciência de alguém. Tente obrigar alguém a pensar como você pensa ou a fazer o que você deseja. E você verá que essa pessoa se sentirá mais inclinada a não acreditar no que você acredita e não fazer o que você quer. E o autor continua. De fato, ele estará menos inclinado a acreditar e menos disposto a obedecer e seguir o caminho certo do que se nunca tivesse me ouvido. E com essa atitude, eu anulo o próprio objetivo para o qual fui enviado ao mundo. Então, como diz certo ditado,
eu estarei dando um tiro no meu próprio pé. Eu estarei desfazendo a obra para a qual eu fui enviado. Então percebamos o quão importante é pregarmos a palavra de Deus respeitando a liberdade e consciência dos incrédulos. Se o nosso objetivo é ajudá-los a crerem na palavra de Deus para serem salvos, mas nós forçamos a consciência deles ou os tratamos com desprezo, então estaremos conduzindo-os a endurecerem o coração e a rejeitarem a palavra da salvação. Não estaremos levando para eles a salvação, mas a condenação. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade, que é um dos atributos do caráter de Deus, com toda a longanimidade e doutrina. Então vejam que a palavra de Deus deve ser pregada. Devemos exortar, repreender, ensinar a doutrina, porém, manifestando os atributos do caráter de Deus, sempre respeitando a liberdade e consciência dos incrédulos. E o autor diz assim: a única maneira verdadeira de tratar as pessoas quando apresentamos a palavra de Deus a elas e elas a rejeitam é com o máximo de amor, ternura e dedicação que a grande misericórdia, bondade e longanimidade do Senhor nos permitirem. Com qual objetivo? Para que assim ainda possamos incentivá-las a acreditar e, ao acreditarem, decidam seguir o caminho certo. Irmãos, que possamos exortar os incrédulos com amor, ternura, bondade e longanimidade. E assim eles possam ver o Espírito de Cristo manifestado em nosso caráter e aceitá-lo como Salvador pessoal e como Senhor de suas vidas. Que o Senhor te abençoe e até o próximo estudo.